Você pode sobreviver a uma queda de 3.000 metros de altura. Você pode continuar vivendo perfeitamente mesmo depois que uma parte considerável de sua cabeça for arrancada de você. Você pode sobreviver depois de ser atingido por 7 raios. Acontece que algumas pessoas citadas no vídeo de hoje podem e sobreviveram a isso. Nesse nosso mundo já aconteceram milhares e milhares de acidentes terríveis. E algumas pessoas, por algum motivo, estavam com a sorte do lado delas para sobreviverem ao que parecia ser fatalidade 100% garantida. Querendo mostrar isso, eu decidi hoje trazer as 10 pessoas que sobreviveram a eventos terrivelmente marcantes. Mas antes de começar, se você puder presentear esse vídeo com um like e ao canal com sua inscrição, caso ainda não seja inscrito, seria muito gratificante, porque vai me motivar a continuar trazendo vídeos novos aqui para o canal o mais breve possível. Sério, isso ajudaria demais. Então, sem mais delongas, meu nome é Inácio e bora pro vídeo. Julian Koepken. 1954 foi o ano de seu nascimento, e 1971 foi o ano em que Julian viveu o evento mais marcante e traumatizante de sua vida. Nessa época, Julian tinha apenas 17 anos de idade e estava prestes a embarcar em um voo que mudaria todo o rumo de sua vida. Ela embarcou junto com seus pais em um avião da empresa LANSA, uma linha de aviação peruana. O que ela não sabia é que mais tarde veio a ser milagrosamente a única sobrevivente de um acidente terrível naquele mesmo dia. A rota era entre duas cidades localizadas ambas no Peru, Lima e Pucallpa. E o trajeto era curto, menos de 1 hora para ser exato. E nesse curto período de tempo, a desgraça aconteceu. No trajeto, uma forte tempestade atingiu o avião com 86 passageiros e 6 tripulantes. E em meio a uma turbulência extremamente violenta, Julian, junto com mais 85 passageiros, se viram em um desespero em uma queda quase que 100% vertical. A forma como Julian sobreviveu a esse acidente foi mais inusitada ainda, e eu já vou contar para vocês. Ocorreu uma entrevista que foi concedida ao jornal norte-americano New York Times, que foi uma das poucas vezes em que Julian falou em público do ocorrido. A primeira foi para um documentário em que o diretor chamado Werner Herzog conseguiu convencê-la a participar. Ele conta que por pouco também não embarcou no mesmo voo de Julian. Tá, mas voltando à entrevista, nela Julian conta que se lembra ainda hoje com muita clareza de sua mãe sentada logo ao lado dela, olhar para ela e dizer que tudo ficaria bem no final. E também relata que sua última lembrança antes de ficar completamente inconsciente é sua mãe, no momento em que percebeu que o avião estava mergulhando de nariz, calmamente dizer as palavras: agora está tudo acabado. O que veio depois disso foi memórias rasas e extremamente rápidas, principalmente de um estrondo ensurdecedor. Esse foi o momento em que o avião foi partido e Julian foi separada estranhamente de todos os outros a bordo. E nas palavras da própria Julian, a próxima coisa que eu sabia é que não estava mais dentro do avião. Eu estava lá fora, ao ar livre. Eu não tinha saído do avião. O avião havia me deixado. Agora é o seguinte, Julian caiu de uma altura estimada em 3.000 metros. Ela caiu sobre as árvores da floresta amazônica peruana. Ela se lembra de acordar ao som de pássaros, com o vestido rasgado, dores no corpo, ainda presa ao assento de 3 lugares. Acredita-se que a folhagem densa da floresta fechada somada à poltrona amorteceram a queda. E os ferimentos que sofreu no corpo foram milagrosamente leves, considerando o fato de que caiu de uma altura estimada em 3.000 metros. O que aconteceu foi uma clavícula quebrada, um joelho torcido e cortes no ombro direito. E na panturrilha esquerda. Um olho inchado e fechado e seu campo de visão no outro reduzido a uma pequena fenda. Para ela, o mais insuportável entre os desconfortos era o desaparecimento de seu óculos, já que era míope. Mas milagrosamente, Julian sobreviveu. Roy Sullivan. Esse senhor aí trabalhava como um simples guarda florestal em Virgínia, que é um estado localizado no sudeste dos Estados Unidos. E o que aconteceu com esse senhor, mais de uma vez inclusive, ficou marcado na história. O guarda florestal mais famoso do estado de Virgínia se chamava Roy Sullivan, mas muitos o viriam a conhecer pelo seu apelido, o Homem Para-Raio. Isso porque Roy foi atingido em cheio por um raio e ainda assim sobreviveu. Mas peraí, ele sobreviveu ao mesmo incidente não uma, não duas, não 3, mas 7 vezes. Isso mesmo, Roy foi atingido por um raio 7 vezes. A cada vez que isso acontecia, Roy ficava cada vez mais famoso. Óbvio, não é para menos.
tanto que ele chegou a ser reconhecido pela instituição Guinness World Record como maior sobrevivente de raios conhecido da história. Esse caso chega a ser ridículo de tão impressionante que é, porque é o seguinte, as chances de você ser atingido por um raio são extremamente baixas, tipo, muito baixa mesmo. Eu dei uma pesquisada rápida aqui e vi que as estatísticas mostram que a probabilidade de você ser atingido por um raio é inferior a 1 para 1 milhão. 1942 foi o ano em que Roy foi atingido pelo primeiro raio. Ele tinha 30 anos de idade e no dia em questão estava ocorrendo uma tempestade violenta no estado de Virgínia, e Roy estava no topo de uma torre de incêndio. Era uma torre pequena, com 4,5 metros de altura mais ou menos, só que tinha poucas árvores ao redor do local. O local ainda contava com uma boa cobertura, mas não com para-raios. E por algum motivo, ou sem motivo algum, a natureza achou de fazer o próprio Roy de um para-raios humano. Roy foi atingido bem na perna, e apesar de ter sido uma experiência bem dolorosa, ele escapou 100% vivo dessa. Esse foi o primeiro raio, ele ainda foi atingido por mais 6. Mas para contar o contexto de todos os outros levaria mais tempo, daria até outro vídeo, se alguém quiser, só deixar aí nos comentários a sugestão. José Alvarenga. Tá vendo esse cara aí? Pois é. Infelizmente ele passou pela experiência de ficar 1 ano e 2 meses inteiros perdido no mar. Ele e mais um amigo, que infelizmente veio a falecer ainda em alto mar. José manteve o corpo do amigo perto dele por 6 dias, por medo da solidão. O amigo dele acabou falecendo por ter contraído uma bactéria ao ter comido aves que conseguiu raptar enquanto estava em alto mar. José conta que eles precisavam desenvolver métodos para conseguir raptar algo para comer. Ele conta que pescava peixes com as próprias mãos. Nas palavras dele, ele conta: "Eu estava com tanta fome que eu estava comendo minhas próprias unhas, engolindo todos os pequenos pedaços." José contou também a forma como conversava com o corpo de seu amigo. Conta que perguntava como foi o seu sono e você já tomou café da manhã, se recusando a aceitar a tragédia. Até que ele aceitou o que tinha acontecido e jogou o corpo do companheiro na água. "Eu convidei ele para pescar. Eu me culpava por sua morte", diz José. Felizmente, José acabou parando em uma ilha remota e depois de exatos 438 dias desaparecido, ele finalmente foi encontrado. Todd Orr. Em 1º de outubro de 2016, Todd Orr foi atacado por um urso pardo 2 vezes e, adivinha, sobreviveu. E eu vou contar um pouco dessa história segundo as informações que o próprio Todd dá. Aliás, na verdade, eu pesquisei um pouco esse cara na internet e descobri que ele é um caçador até que famoso no meio de caça legalizado nos Estados Unidos e que chegou a escrever para um blog, OutSideBushman.com, contando o infeliz ocorrido no dia do feroz ataque. E eu vou ler as exatas palavras de Todd aqui para vocês. Essa é a história dele. Era uma manhã de outono quando comecei minha caminhada pela região montanhosa do sudoeste de Montana. 3 milhas adiante, avistei uma porca parda e 2 filhotes. Porca parda, no caso, seria uma raça de urso. Ela também me viu e correu para o oeste com seus filhotes, fora de vista sobre um cume. Esperei cerca de 30 segundos antes de decidir que poderia continuar em segurança para o leste na direção oposta. Alguns passos depois, um barulho sobre meu ombro esquerdo chamou minha atenção. Virando-me, vi a porca rompendo o cume a cerca de 40 metros, vindo diretamente em minha direção. Não era nada como o passo lento e incoerente dos ursos obesos e treinados nos filmes. Essa era a vida real. Ela estava em plena carga com as orelhas para trás e vindo rápido e baixo para o chão. Instintivamente, puxei o spray de urso do coldre do meu peito, tirei o clipe de segurança e gritei para que o urso soubesse que eu era humano, e eu esperava que o urso parasse ou voltasse. Sem essa sorte, ela estava em chamas pela grama na altura da cintura com uma velocidade que eu nunca tinha imaginado. Em apenas alguns segundos, ela estava quase em cima de mim. Eu apertei o gatilho com força no spray de urso e dei-lhe uma explosão completa no rosto a cerca de 30 pés. Sua velocidade e impulso a levaram através da nuvem laranja de névoa de pimenta até mim. Eu me virei e me joguei no chão, enfiando meu rosto na terra. Eu envolvi meus braços em volta do meu pescoço e tranquei minhas mãos para proteção. O urso estava imediatamente em cima de mim, mordendo meus braços, ombros e costas. Eu podia ouvir o esmagamento e o dilaceramento do músculo enquanto seus longos dentes caninos se enterravam profundamente em meu braço direito a cada mordida. Depois de apenas alguns segundos, mas o que pareceu uma eternidade, ela desapareceu, tossindo por causa do spray de urso.
Atordoado, eu cuidadosamente me levantei do chão. Eu tive a sorte de estar vivo e sobreviver a um ataque de urso pardo. Os ferimentos eram graves, mas não ameaçavam a minha vida, e isolados principalmente nos meus braços, ombros e partes superiores das costas. Com certeza de que o urso tinha ido embora, voltei para a trilha e meu caminhão 3 milhas abaixo. Eu mantive um ritmo constante, apenas diminuindo para dar uma olhada rápida em meus ferimentos. Minha mochila tinha sofrido o impacto do ataque, mas eu ainda tinha vários ferimentos profundos no meu braço direito e ombro. As feridas sangravam através de 2 camadas de roupa, mas o fluxo parecia estar diminuindo. Eu sabia que poderia caminhar a distância até o caminhão e agradeci a Deus por me fazer passar por isso com vida. Eu realmente queria continuar me movendo e colocar distância entre o urso e eu antes de parar para tratar de quaisquer feridas que precisassem de atenção. Em poucos minutos, me senti livre do perigo e minha adrenalina estava diminuindo. Então um barulho repentino atrás de mim me virou. O urso pardo estava caindo sobre mim uma segunda vez. E já a 3 metros, aconteceu tão rápido que não tive tempo de usar o spray de urso novamente ou pegar minha pistola. Eu novamente me virei quando o urso me derrubou no chão. Eu não podia acreditar que isso estava acontecendo uma segunda vez. Tive tanta sorte de sobreviver ao primeiro ataque, e agora me questionava se sobreviveria ao segundo. Mais uma vez, protegi a parte de trás do pescoço e os lados da cabeça com as mãos e os braços e me mantive firme contra o chão, para proteger o rosto, os olhos e as áreas vitais macias. O urso caiu em cima de mim e mordeu ferozmente meu ombro e meus braços novamente, mas com muito mais agressão do que antes. A força de cada mordida era como uma marreta com dentes. Uma mordida no meu antebraço esquerdo foi profunda, e ouvi o estalo de ossos se quebrando. Minha mão ficou instantaneamente dormente, e meu pulso e dedos ficaram flácidos e inúteis. O súbito lampejo de dor me fez estremecer e ofegar. Aquele leve movimento e som desencadearam um frenesi de mordidas adicionais no meu ombro e parte superior das costas. Eu sabia que era vital evitar qualquer movimento adicional ou o urso iria me despedaçar. Canalizei minha concentração para ignorar a dor e permaneci imóvel, de bruços no chão. Mais mordidas e golpes de garras na minha cabeça abriram um corte de 5 polegadas acima da minha orelha direita, quase me escalpelando. O sangue jorrou sobre meu rosto e em meus olhos, me cegando. Eu ainda não me movi ou fiz um som. Minha concentração, vontade de sobreviver e adrenalina bloquearam completamente a dor, mas eu podia sentir e ouvir a pressão e o rasgo de cada mordida. Enquanto os dentes do urso afundavam profundamente em meus músculos, ela me levantava do chão e me jogava de volta para baixo, apenas para morder novamente. Mas eu podia sentir e ouvir a pressão e o rasgar de cada mordida enquanto os dentes do urso afundavam profundamente em meus músculos. Eu realmente pensei que este era o fim. Eu temia que o urso acabasse atingindo uma artéria no meu pescoço e eu sangrasse na trilha. Ou ela me virava e atingia meu rosto, olhos ou garganta. Mas eu sabia que qualquer movimento prolongaria o ataque, então fiquei imóvel, esperando que terminasse. Eu disse a mim mesmo repetidamente que ela acabaria saindo para verificar a segurança de seu filhote, se eu pudesse aguentar um pouco mais. O urso de repente parou seu ataque e ficou em cima de mim. Eu nunca vou esquecer aquele breve momento de silêncio mortal apenas com o som de sua respiração e fungada. Eu podia sentir e ouvir sua respiração na minha nuca, a apenas alguns centímetros de distância da minha coluna. Tentei até prender a respiração, com medo de que ela atacasse novamente se eu me movesse ou fizesse algum barulho. Suas garras de 3 polegadas afundaram na parte inferior das minhas costas, logo abaixo da minha mochila, onde ela estava, me prendendo no chão. O odor terrível e pungente que ela exalava quase me fez engasgar. Por 30 segundos ela ficou imóvel, mas me esmagando. Meu peito foi esmagado no chão e meu rosto pressionado na terra rochosa da trilha. Quando o próximo ataque de mordidas começaria, eu me perguntava. Mas eu ainda não me movi, minha respiração deliberadamente fraca. E então ela se foi. Aquele peso enorme foi tirado do meu corpo. Eu queria respirar profundamente o ar fresco, mas não sabia onde estava o urso. Eu me perguntei se ela tinha saído para checar seus filhotes, ou estava ali, a apenas 3 metros de distância, me observando. Esperei mais 10 segundos, ouvindo nada. Eu temia que nunca sobreviveria a um terceiro ataque. Eu precisava proteger minha vida. Meu spray de urso saiu voando durante a briga, então minha pistola era a única defesa. Permanecendo em posição no chão, movi lentamente meu braço direito de trás da minha cabeça e alcancei sob meu peito a pistola. Nada.
Ele se foi. Ele havia sido arrancado do meu corpo durante o ataque, e agora eu estava indefeso. Limpei cuidadosamente o sangue de cada olho e, com muita preocupação e alguma hesitação, levantei lentamente a cabeça para olhar ao redor, ainda temendo que o urso estivesse perto e atacasse novamente. Quase para minha surpresa, ela se foi. O coldre e a pistola estavam 3 metros ao meu lado. O ataque do urso havia quebrado as correias e arrancado o coldre do meu corpo. Com o urso aparentemente desaparecido, mergulhei para pegar a pistola e recuei o martelo, olhando nervosamente ao redor. Ainda sem urso, eu esperava que ela tivesse ido embora para sempre dessa vez. Eu rapidamente peguei meu equipamento espalhado, peguei o spray de urso e desci a trilha novamente em direção ao início da trilha. Eu não podia acreditar que tinha sobrevivido a um ataque duplo de urso pardo. 2 tendões foram cortados no meu braço esquerdo, exigindo cirurgia para reparar o músculo rasgado e reconectar os tendões. Numerosos nervos também foram danificados. Eu esperava muitos meses de fisioterapia para conseguir o uso total do meu braço e mão esquerdas novamente. O corte de 5 polegadas ao longo do lado da minha cabeça deixaria uma cicatriz desagradável também. 1º de outubro de 2016 não foi meu melhor dia, mas estou vivo e muito grato por estar aqui para compartilhar a história com todos vocês. E essa foi a história completa do terrível dia de Todd, mas felizmente no final ele conseguiu sobreviver. Angelina Friedman. Essa é a mulher que sobreviveu à gripe espanhola, a um câncer, à sepse, que ocorre quando substâncias químicas são liberadas na corrente sanguínea para combater uma infecção e acabam desencadeando uma inflamação em todo o corpo. Isso pode causar uma série de alterações que danificam diversos sistemas de órgãos. É o que está no Google. E mais recentemente ela também conseguiu sobreviver a esse vírus contemporâneo terrível que estamos enfrentando. É importante ressaltar que ela sobreviveu ao vírus atual 2 vezes, isso já tendo passado dos 100 anos de idade. Eu achei isso no mínimo impressionante, por isso decidi botar ela na lista. Aaron Halston. Esse cara se chama Aaron Halston e ele sobreviveu a nada mais, nada menos do que 127 horas de agonia, tendo que amputar o próprio braço para sobreviver, porque ou ele fazia isso, ou ele partia dessa para melhor. A sua história de superação e o desafio que teve que passar foi tão impressionante que fizeram até um filme protagonizado por James Franco para contar a história de Aaron. E o nome do filme não podia ser outro, 127 horas. Aaron estava praticando alpinismo nos estreitos desfiladeiros de Utah, sozinho quando uma pedra de meia tonelada se saltou e caiu sobre seu braço direito. E durante 6 dias, Aaron conseguiu se manter vivo utilizando seu autocontrole. Ele conta que tinha em mente que se somente se mantesse frio e controlado, conseguiria achar uma forma de sair dali com vida. Agora, o irônico é que o que fez sua vida ser salva foi um ataque de extrema ansiedade quando, em um impulso carregado de muita raiva, Aaron saca uma faquinha de dentro de seu kit barato e amputa o próprio braço. Agora, imagina fazer isso estando muito desnutrido e sem nem sequer ter anestesia no momento. Pois é, mas foi isso que salvou a vida de Aaron. Mas os detalhes de como foi separar uma parte do braço de seu corpo ainda são mais terríveis, porque não foi nada rápido, muito menos fácil, óbvio. No momento em que a faca penetrou sua pele e sua carne com um golpe furioso de Aaron, aconteceu uma coisa lógica, a lâmina foi parada no momento em que entrou em contato com o osso de Aaron. A dor era terrível e Aaron já não tinha muita esperança de conseguir concluir a operação com êxito. Já muito delirante, ele se entregou completamente a uma severa melancolia. Então, mesmo com o braço ferido, pegou suas ferramentas e esculpiu seu nome na parede do desfiladeiro, a data de seu nascimento e a data em que ele achava que iria morrer. Pegou sua câmera de vídeo e gravou um vídeo de despedidas na esperança de que sua família pudesse vir a ver o vídeo. Logo depois de fazer isso, ele adormeceu. Nesse meio tempo, ele acordou algumas vezes, teve desvaneios, desmaiava e acordava. Aaron conta que nesse processo chegou a sonhar com ele mesmo. No sonho, ele estava sem um braço e brincava com uma criança. Quando acordou, ele estava convencido de que aquilo era um sinal de que ele sobreviveria e de que formaria uma família. Foi aí que ele encontrou a determinação de que precisava. Nesse momento que surgiu em sua cabeça uma ideia que lhe traria ainda mais dor, mas era necessário. Ele percebeu que ao invés de tentar cortar o seu osso com uma faquinha, seria mais eficaz quebrá-lo, para poder parti-lo. Então, já com os tendões cortados, ele passou a se atirar ferozmente contra a parede até que finalmente conseguiu separar parte do braço de seu corpo. Nas palavras do próprio Aaron, eu consegui primeiro quebrar o rádio e em alguns minutos depois quebrei o cúbito na área do pulso. Depois daquilo, Aaron já havia perdido cerca de 25% de seu volume sanguíneo, mas ganhado muito mais vontade de viver. Ele, com muita força de vontade, se arrastou por um canyon e desceu
um princípio de 18 metros. Ainda caminhou mais 10 quilômetros até seu carro. Basicamente, depois disso, ele encontrou uma família de holandeses que o ajudaram a conseguir socorro médico. E, felizmente, viveu para contar a história. Truman Duncan. Esse senhor aí da foto simplesmente foi cortado ao meio por um trem e sobreviveu. Ele passou a ser apelidado desde então de o Homem Milagre. O acidente aconteceu em 2006. Truman foi atropelado por rodas de aço de um trem que suportavam 20.000 libras de peso morto. O que é muito impressionante por parte de Truman é que mesmo logo após sofrer esse acidente terrível, ele se manteve calmo e sereno a ponto de pegar o seu celular e ligar para o número 911 para pedir ajuda. Existe até a gravação dessa ligação, mas eu não consegui achar. Dizem que na gravação ele parece estar muito calmo apesar do ocorrido. Demorou 45 minutos para os socorristas chegarem e retirarem Duncan debaixo do trem. Apesar da enorme perda de sangue, ele permaneceu consciente e até conseguiu ligar para sua família enquanto esperava para ser resgatado. Paul Housley. Tá, o nome desse camarada aí é Paul Housley e não aconteceu nada de muito sério com esse bacaninha aí, mas vale a pena colocar ele aqui no vídeo. Eu vou dar uma resumida na ideia desse cara. Ele é um ativista ambientalista e teve a brilhante ideia de ser engolido vivo por uma anaconda de 6 metros, filmar o interior do animal e transmitir isso para o mundo inteiro. Tá bom. De cara já dá pra perceber que ele é meio abobado e de que a ideia tem tudo pra dar errado. Na verdade teve um pessoal aí que tava apostando de que o espetáculo ia dar certo e tal, mas não deu. Isso porque basicamente o espetáculo terminou com as seguintes palavras ditas pelo Paul: "Não consigo sentir meus braços, ela está me apertando demais, socorro." E já dá pra imaginar que ele não falou isso nesse tom sereno. Vale falar que ele usou uma roupa especial coberta de sangue para atrair a atenção do animal. Mas um pouco depois de ter a cabeça dele já engolida pela cobra, ele teve que pedir para interromper o processo todo, ou os ossos dele seriam destroçados. E pronto, basicamente acabou nisso. Carlos Ralph Rodrigues. O nome dele é Carlos Rodrigues, mas conhecido como Ralph. E o que aconteceu com ele foi quase fatal. Carlos perdeu uma grande parte de seu cérebro e crânio depois de voar pelo para-brisa de seu carro e cair de cabeça. E sobre o acidente que aconteceu com ele não tem muito o que falar. Basicamente ele estava bebendo e usando um cigarrinho especial aí enquanto dirigia. O impressionante mesmo foi ele continuar vivo e até certo ponto funcional depois de perder uma boa parte da cabeça. E o zoado, na minha opinião, é que mesmo sem uma parte da cabeça, Ralph ainda continua usando o seu cigarrinho especial todos os dias. Ok. Anna Bagholm. Essa mulher aí da foto se chama Anna Bagholm. E o que aconteceu foi que ela conseguiu sobreviver por exatos 80 minutos embaixo da água extremamente gelada, perto de uma montanha da Noruega. O corpo humano é extremamente complexo, ele consegue até mesmo se adaptar em alguns momentos a favor de nossa sobrevivência, e foi exatamente o que aconteceu com Anna. Era maio de 1999 e Anna e seus amigos decidiram que naquele dia queriam sair em busca de uma aventura repleta de adrenalina. A ideia deles, subir uma montanha chamada Fjolen. Não sei se a pronúncia está certa, mas é uma montanha na Noruega. A atividade em questão, para ser mais exato, era esquiar. E as condições climáticas estavam até que bem favoráveis para praticar a atividade naquele dia. No entanto, tudo foi por água abaixo no momento em que Anna desceu a ladeira. O que aconteceu foi que ela simplesmente perdeu o controle de seus esquis e caiu de cabeça em um rio congelado. Ocorreu que, com isso, ela ficou presa entre duas pedras de gelo grande, pra caramba, e não conseguiu sair dali sozinha. Com isso, ficou em parte submersa num rio congelante. Ela tinha amigos por perto e eles até tentaram puxar ela pelas pernas. Infelizmente, o esforço foi em vão. E quando eu disse que ela ficou em parte submersa, é importante ressaltar que ela ficou com a cabeça submersa na água. Seus amigos foram buscar ajuda, obviamente. Só que enquanto isso, a correnteza do rio continuava puxando Anna cada vez mais para dentro. Aos poucos, por sorte, ela achou uma bolsa de ar sob o gelo e conseguiu respirar através disso por um tempo. Quando chegou nos 40 minutos mais ou menos de puro desespero, o corpo dela simplesmente havia parado de se mexer. Imersa na água congelante e já sem esperança. O corpo dela já havia chegado em seu limite e o cenário parecia quase que 100% fatal. Ao todo, ela ficou apavorantes 80 minutos debaixo da água sofrendo. Foi então que uma equipe médica conseguiu chegar ao local do ocorrido para socorrê-la e basicamente o que aconteceu depois disso foi que levaram Anna até o hospital mais próximo e conseguiram socorrê-la a tempo. Por muito pouco, mas ainda assim a tempo. E tudo acabou bem e é por isso que ela entra nessa lista.
Então, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, eu peço que deixe seu like aqui para que mais pessoas possam ver esse vídeo. Então é isso e até a próxima.